Diante de uma cultura religiosa como aquela hebraica, que sempre dá primado à palavra e, consequentemente, dá primado ao ouvido, evitando assim qualquer tipo de imagem, a cultura cristã preferiu seguir o caminho da cultura grega, que privilegia o sentido da visão. Esta é uma lexio litúrgica para considerarmos a síntese que a comunicação litúrgica realiza entre a linguagem da palavra e a linguagem da imagem. Desde os primeiros séculos, os cristãos abandonaram a proibição hebraica de usar imagens. E isso é percebido desde o início da Igreja. Eu estou falando aqui do século II e do século III, quando aparecem os primeiros afrescos nas catacumbas romanas. É também lá nos primeiros séculos os afrescos com cenas do Evangelho que são esculpidos nos sarcófagos dos cristãos. Depois, no século IV, a Igreja assume a arte de pinturas e de imagens como uma linguagem que é válida para o culto. É o tempo em que começam a aparecer os grandes mosaicos, começam a aparecer as decorações e as pinturas nas primeiras igrejas cristãs, século IV. Tudo isso é considerado na Igreja como expressão da fé cristã e, consequentemente, uma proclamação catequética que fala da história da salvação. A Igreja, com esta atitude, destina uma importância e um valor da linguagem visual, mas sem deixar de destacar de modo eminente e decisivo a importância da palavra. Uma linguagem não substitui a outra. A linguagem visual, proposta por pinturas e por imagens, é compreendida a partir da palavra. E com a palavra se entende que nenhuma imagem é um ídolo. É apenas aquilo que é. É uma imagem diante da qual eu compreendo a palavra. De certo sentido, é uma representação. Como eu falei já em uma outra lexio litúrgica, num outro vídeo. Na imagem que nós usamos em nossas igrejas e em nossas celebrações, jamais, e é preciso repetir com força, jamais se teve em algum momento da história da Igreja a finalidade de culto à imagem, o que seria uma idolatria. As imagens e as pinturas sempre tiveram finalidade pedagógica de conduzir os celebrantes ao mistério da salvação. É incorreto e é até mesmo de má fé atribuir a imagens que não é a sua finalidade aquilo que a Igreja ensina. A Igreja nunca ensinou a adorar uma imagem, a rezar para uma imagem. A Igreja nunca fez isso. Por isso é que eu considero de má fé algumas pessoas que insistem nesse argumento. E com isso se entende que as imagens não nos recordam somente a existência de Jesus, de Nossa Senhora e dos nossos santos padroeiros e santos de devoção. Mas, como se sabe pela ciência da comunicação e também pelos estudos de semiologia, a imagem cria uma mediação de proximidade, de vizinhança. Por isso, a imagem é um instrumento que ajuda os cristãos e as cristãs a se aproximar do Senhor, dado o sentimento de aproximação que uma imagem proporciona. Precisa-se de uma imagem para rezar ou para refletir? Não, não é preciso. Para muitas pessoas não existe essa necessidade. Para milhares e talvez para milhões de cristãos e cristãs, a imagem é um suporte que ajuda a rezar melhor. Por isso a Igreja entende que as imagens cumprem um papel de apoio na vida cristã. Não são necessárias, mas elas ajudam a rezar, ajudam a refletir e ajudam a se sentir próxima de Jesus, de Nossa Senhora ou do santo de devoção. A imagem e as pinturas, mesmo que embelezem nossas igrejas, elas não têm em si uma finalidade estética. A função principal é catequética e pedagógica, para aproximar
nos limites que toda a imagem contém, para aproximar a transcendência da vida concreta de muitos cristãos e cristãs. Jamais a imagem é um elemento isolado. A imagem sempre vem acompanhada da palavra, que ajuda a entender o mistério, não somente com a inteligência, mas também com a nossa visão, com o nosso olhar. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.